Fala, queridos, boa tarde a todos e já agradeço a visita em nosso canal. Aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Josafá Silva, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Evandro Oliveira, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Eliabe Machado. Meu amigo, como vai você? Tudo bem, graças a Deus. Sua alegria? Felicidade. Show de bola. Querido, hoje vamos abordar o tema educação, um direcionamento educacional. Então fique atento que ele vai explicar como os processos, as questões aí de o engenheiro de produção. Vai lá, anote, valorize essas informações. Pega uma caneta, pega um caderno e anote. O meu querido hoje aqui, o Eliabe Machado, ele vai explicar que é muito legal esse tópico. Ele foi bolsista pela PUC, renomeado a PUC, então ele vai explicar como foi essa trajetória dele, dessa questão da bolsa. Fique atento. Isso aí. Bom, como a gente conversou, né, já um pouco já, e legal compartilhar com o pessoal, eu consegui uma bolsa de 100% na PUC, pelo ProUni, é um programa, acredito que bem conhecido aí para todo mundo, mas que ainda hoje muita gente tem dúvida de como que consegue, se é impossível ou não. Eu vejo muita gente que acha que não é algo simples de conseguir, mas que na verdade é complicado, mas é viável para qualquer pessoa. Então, acho legal falar um pouco do começo. Eu fiz técnico em administração de empresa na Escola Técnica do Bentão, lá no Cambuí, uma escola pública, e que eu soube por acaso quando eu estava na 8ª série. Então aí já fica a primeira coisa para quem está assistindo conhecer, que são as escolas técnicas que a gente tem aqui. Elas são do estado de São Paulo e elas oferecem cursos para você fazer junto com o ensino médio. Então, ao invés de você fazer um ensino médio comum, você faz o ensino médio junto com o técnico profissionalizante. Aí tem administração, mecânica, tecnologia da informação, é muito legal. E aí eu fiz administração de empresas junto com o ensino médio e eu gostei de administração, mas eu não queria fazer administração como faculdade. Aí eu falei, bom, o que eu tenho aqui de opções? Eu sempre tinha gostado também de engenharia. E aí eu escolhi engenharia de produção. Aí eu fui ver os preços. Engenharia de produção na PUC, naquela época, estava cerca de R$ 2.500 por mês, ou seja, completamente fora da minha realidade. Foi então que eu fui atrás de bolsas. E aí eu vi o ProUni, e o ProUni, para quem não sabe, você consegue a bolsa de 50% ou de 100%, e ela é baseada na nota do Enem. Então eu fiz o Enem na época, eu tive uma nota até que razoável, e aí eu consegui uma bolsa de 100% no ProUni. Eles abrem lá, eu lembro que para o meu curso abriu 5 vagas, então qualquer pessoa do Brasil inteiro que quisesse podia se candidatar na PUC para engenharia de produção, e eu acho que eu fiquei em quarto, assim, e aí eu fui chamado. Aí quando você passa no ProUni, tem um monte de documento que você precisa levar, porque imagina, o governo está te dando uma bolsa, está investindo em você, ele quer se certificar de que não é um golpe ou de que você não está se aproveitando, né? Então, eu vejo que muita gente reclama da questão do governo pedir muitos documentos, mas eu imagino que se eu estivesse dando R$150 mil para uma pessoa, eu também ia pedir bastante documentação. Então, quando você passa, eles te passam uma lista de documentos que você precisa levar. Imposto de renda, o rendimento familiar mensal para ver se você não passa da renda máxima e tudo mais. Fui lá, levei todos os documentos e consegui a bolsa. Então, eu consegui a faculdade, consegui entrar na faculdade com uma bolsa de 100% financiado pelo governo, né? Então o governo me deu e foi bem legal, bem positivo. Falando mais sobre o curso em si, né? O que é a engenharia de produção? O curso ele é quase que uma combinação entre administração e engenharia. E quando a gente vê a definição básica do curso, é um conceito bem focado em aumento de produtividade ou aumento de eficiência. Significa o quê? Sempre produzir mais, gastando menos. E não necessariamente num contexto industrial, né? Não precisa ser uma fábrica. Você também tem melhoria de processo em ambientes administrativos. Então, por exemplo, você tem uma empresa de logística e você quer sempre ganhar mais dinheiro e diminuir seus custos. Então, a engenharia de produção ela é bem relacionada a isso. Os 2 primeiros anos é bem focado nos conceitos técnicos. Então, eu lembro que eu sofri muito no começo, porque você pega matéria de cálculo, matéria de física, que é bem complicado. Eu apanhei bastante, principalmente, mesmo tendo feito uma escola técnica, comparado aos meus colegas que tinham vindo de escola particular, eu estava bem atrasado, então eu sofri para pegar o ritmo, né? Então, cheguei a pegar DP, reprovei em algumas matérias, porque realmente era bem insano, mas consegui.
me adaptar, né, pegar o ritmo da coisa. E aí, então, esses 2 primeiros anos bem técnico. E aí, depois desses 2 anos, os 3 anos depois, que são 5 anos da faculdade, você começa a ter mais matérias de administração, matérias de gestão. Então, eu lembro que eu aprendi sobre gestão de empresas, economia, tanto microeconomia quanto macroeconomia. Aprendi sobre processos produtivos, sobre processos industriais. Aprendi sobre tecnologia da informação, que é essa parte de TI. Então, ele é um curso, eu sempre falo, é um curso que você faz e depois que você se formou, você escolhe para onde você quer ir, porque ele é um curso muito abrangente. Você pode trabalhar em qualquer tipo de indústria, qualquer tipo de empresa, e isso que me atraiu muito no curso, né? Então, eu acho que é um curso, eu defendo muito ele por ele dar uma abrangência muito grande, dar um leque de opção gigantesco para quem se forma. Legal, show de bola, hein? O Eliabe Machado é engenheiro de produção, formado pela PUC Campinas, início de 2015 a 2019. Mora no bairro Moro Marcondes, Campinas, São Paulo. Você atua na área. Fala um pouco do seu dia a dia ali, como é na sua empresa que você atua. Sim. Em 2018, o curso ele mudou para o noturno, né? Então, ele era um curso que nos 3 primeiros anos era integral. Eu estudava desde de manhã até o final da tarde. E aí, nos 2 últimos anos, ele muda para o noturno justamente para que a gente possa fazer estágio no período da manhã. E aí já fica até o meu conselho para quem já faz faculdade. O estágio ele é extremamente essencial para a formação. Porque a faculdade ela é o início, né? Eu vejo que tudo o que eu aprendi, tudo que eu sei hoje é por conta do trabalho. Eu consegui muito conhecimento por conta do trabalho. Então, em 2018, abriu o curso foi para o noturno, né? Então, eu pude procurar estágio e comecei a procurar estágio. E aí você vai para o mercado de trabalho e muda bastante. E consegui entrar numa farmacêutica ali de Souzas e tô lá desde 2018. Então, eu entrei como estagiário, trabalhava na produção como estagiário. E aí tinha a parte de reclamação de mercado, era bem legal, o pessoal comprava os produtos dessa empresa, então comprava comprimido, reclamava, e aí isso voltava lá pra gente. E aí eu como estagiário, junto com outros analistas, ajudava a investigar o que tinha causado aquele problema. Então, bem técnico, né? Bem legal. E aí fiquei estagiário, mudei para assistente, e hoje eu sou analista, então eu tô lá desde 2018, e hoje eu sou analista de engenharia, trabalho na área da engenharia dessa empresa, e eu trabalho focado em qualidade dentro da engenharia. Então, é bem dinâmico o meu trabalho. Eu confesso que hoje em dia eu trabalho bastante com o gerenciamento da qualidade dentro da engenharia. É uma atividade bem específica e eu acabo tendo contato com muita gente, o que eu gosto bastante. Eu converso com pessoas de diversos setores. Um exemplo de uma das minhas atividades é a investigação de desvios. Então, dentro de uma farmacêutica, tem algumas coisas que são extremamente críticos. Imagina que a gente está produzindo medicamento e isso é super crítico, né? Você, quando toma um medicamento, você quer ter certeza de que aquele medicamento tem a melhor qualidade possível. Você não vai tomar qualquer coisa, né? Igual um alimento. E aí, com equipamentos como o equipamento de ar-condicionado, porque imagina, na nossa casa a gente tem aquele splitzinho ali, um ar-condicionado bem pequeno, mas numa fábrica, imagina uma fábrica gigantesca. Você tem equipamentos de ar-condicionado que são gigantescos e ele precisa funcionar 24 horas do tempo. Só que às vezes ele dá problema. E aí quando dá problema, imagina, deu problema no seu ar-condicionado que é super crítico para o processo produtivo. Quando você vê isso, você fala, eu preciso investigar para que esse problema não aconteça mais. Então eu sou uma das pessoas que faço esse tipo de investigação de desvios. Quando existe algum problema relacionado a algo que a engenharia causou, eu sou a pessoa que vou lá e tento entender o que aconteceu. Então eu preciso reunir uma equipe de várias pessoas com conhecimentos técnicos mais aprofundados do que eu, para que a gente junto possa chegar no que foi a causa raiz daquele problema. E aí a gente tem diversas ferramentas para achar isso. A gente encontra, a causa desse problema foi isso, e quais são as ações para corrigir o problema e quais são as ações para que o problema não aconteça mais. Então, basicamente, meu dia a dia, assim, é bem dinâmico, mas tentando resumir, essa atividade de desvios é uma das mais legais, assim, e a que eu mais acabo ocupando meu tempo durante a semana. Legal, análise de cenário, né? Show de bola, bem rico. Querido, fazer uma perguntinha para você aqui. Na sua opinião, na sua visão como engenheiro de produção, o grande desafio do engenheiro de produção é cortar custo de produção? Sim e não.
Quando a gente pensa em custo de produção, a gente está falando do engenheiro de produção que está atuando ali numa linha de produção. No meu caso, por exemplo, eu sou engenheiro de produção que trabalho no departamento de engenharia, só que focado em qualidade. Eu não tenho, em nenhum dos meus objetivos ou nenhuma das minhas atribuições, a atribuição de reduzir custo de produção. Mas eu poderia ter, eu poderia estar lá. Eu tenho colegas meus que trabalham lá na linha de produção, que são engenheiros também de produção, e que no objetivo deles eles precisam reduzir custo. Porque, querendo ou não, isso é crítico para a empresa. Toda empresa precisa, de tempo em tempo, diminuir os seus custos e aumentar a sua receita. É só assim que as empresas funcionam. A diferença é entre o tanto que você está gastando e o tanto que você está ganhando. E cada vez mais você precisa aumentar. Então, no meu caso, eu não atuo com essa atribuição, mas a gente tem engenheiros de produção lá que atuam com isso. E a gente tem engenheiros de produção fazendo as mais diversas coisas. É legal falar que tem engenheiro de produção, por exemplo, em banco. E é uma coisa que a gente não imagina, mas tem bastante engenheiro de produção em banco. Engenheiro civil, tem muita gente que está migrando para essas áreas. E lá ele pode ter também um objetivo de reduzir custo, mas também pode ter outras funções mais diversas. Analisar riscos. Riscos é algo bem importante em banco e é algo que o engenheiro de produção também pode auxiliar. Você ver o risco que o banco está correndo. Porque imagina, o banco ele dá dinheiro para as pessoas. Então é uma atividade com risco gigantesco. E ele precisa avaliar o risco que ele está exposto para cada pessoa. Então, basicamente, a área de risco dentro de banco é algo que para o engenheiro de produção também é interessante. É algo que eu também já avaliei, porque é muito atrativo e é bem legal a atividade. Mas eu diria que, respondendo a sua pergunta de forma direta, é um dos objetivos, mas não necessariamente todo engenheiro de produção tem esse objetivo de reduzir custo, né? Ele pode ter coisas completamente diferentes disso. É o caminho que cada um segue, né? Você estuda aquilo ali, entendeu? E segue esse caminho. Outra coisa também, a perguntar para você, na sua visão, né? Também não sei se... fala para mim, em uma produção de um produto, é possível dizer que o maior valor agregado é a mão de obra? Olha, essa eu confesso que até é difícil, mas vamos pensar assim, né? Se por mão de obra a gente está entendendo o capital humano, eu diria que sim. Hoje é muito legal quando você entra numa indústria e também muito legal estudar sobre isso, que você percebe que tudo é pessoas. Pensa que a indústria, a empresa ela é construída por uma pessoa para atender a necessidade de uma pessoa e para atender ao desejo de outra pessoa que é o dono da empresa que quer lucrar com aquilo, né? E às vezes, quando é uma empresa de capital aberto, distribui o lucro para milhares de pessoas que têm ações na bolsa daquela empresa. Então, a gente não pode parar de falar de pessoas em nenhum momento. Desde o meu começo do dia até o final, a empresa como um todo, o capital humano é extremamente crítico. E é por isso que hoje a gente está vendo aí muito em alta esse conceito de capital humano, de colocar o cliente no centro de tudo. Porque o cliente é tudo. O cliente é a pessoa que vai fazer o seu negócio existir, né? E quando a gente traz o cliente para o centro da empresa, para a gente entender o que esse cliente quer, o que esse cliente precisa, a gente começa a lucrar. Porque aí a gente consegue personalizar o nosso serviço como empresa para uma pessoa, para cada pessoa. Então, a gente vê isso muito, por exemplo, em empresas, vamos pensar um Uber da vida, essas empresas mais modernas. Eles trabalham muito com o conceito de transformação digital. E um dos pilares da transformação digital nessas empresas modernas é a questão de trazer o cliente no centro de tudo. Eles falam customer centric, que é o quê? O cliente no centro de tudo. Então, a empresa existe para atender as necessidades do cliente. Então, o cliente, por exemplo, da Uber, sou eu, é você que usa o Uber. E aí essas empresas precisam entender o que o Jair precisa para que a minha empresa seja a melhor experiência para ele. Então, o capital humano é tudo, assim. Legal. Na verdade, isso vai muito de encontro de gestão de pessoas, né? Sim. E engenheiro de produção prega muito gestão de pessoas, né? Então, é show de bola. Eu, na minha visão, essa questão de aplicativos, eu vejo que eles não têm muito gestão de pessoas. Eles são uma coisa mais voltada para o cliente, ele vê muito o lado do cliente, é uma coisa mais ali direta, um pouco mais seca. Diferente de você trabalhar em uma empresa, de ser aquilo. Entendeu? O amigo aqui também, ele tem uma pós-graduação, gerenciamento de projetos, de 2020 a 2015, pela FGV, líder no segmento de pós-graduação. Muito top. Fala rapidamente um pouco resumindo sobre essa pós-graduação. Sim, eu comecei essa pós no ano passado, né, no meio da pandemia, e estou terminando ela agora, em 2021, eu termino
eu fiz a última prova já em outubro agora, mas possivelmente vou pegar meu diploma em novembro. E a pós-graduação eu fiz justamente por conta de uma área que eu estava trabalhando lá em 2020, que é a área de projetos. Então, hoje eu sou analista de engenharia, mas eu também já fui analista de projetos. E projeto é extremamente legal de se trabalhar, né? Pensa que a empresa, hoje eu percebo isso, né? Ela tem muito projeto. Tudo que a empresa vai fazer que não faz parte da rotina dela, acaba sendo um projeto, né? Então, o que é a definição básica de um projeto? É algo que tem início e fim. Então, vamos construir um prédio. É um projeto. Você vai iniciar a construção daquele prédio e vai terminar. A hora que ele começa a rodar por si só, não é mais um projeto, aí é rotina. Então, eu trabalhando com projetos, eu percebi que eu tinha tido esse conhecimento de gerenciamento de projetos lá na faculdade, mas tinha sido muito pouco. Aí eu falei, olha, eu acho que é uma oportunidade, né? Eu já estava como analista também, então dava para investir um dinheiro nisso. A FGV, como vocês sabem, é uma universidade extremamente conceituada no país. E o conceito de estudo à distância, na pandemia, ficou extremamente normal. Antes, eu mesmo tinha muito preconceito com essa questão de estudar EAD, de fazer um curso online, né? Eu achava que eu precisava fazer presencial. O mercado de trabalho em si já tinha esse preconceito. Exatamente. Né? E eu lembro que a pós-presencial estava custando R$45 mil. Ou seja, era um investimento gigantesco. E a pós-graduação online estava coisa de 1/3 desse valor. Então, muito mais atrativo. E o conhecimento sendo o mesmo. E a gente percebeu durante a pandemia que em casa a gente também consegue aprender, a gente também consegue ter foco, consegue estudar. Então, eu comecei a fazer em julho de 2020 e aprendi bastante sobre o conceito de como gerenciar o projeto, o conceito do gerenciamento de pessoas em projeto, que é algo super crítico, a questão financeira de um projeto, porque pensa que num projeto você gasta muito dinheiro, você investe muito dinheiro, né? Então você precisa ter um gerenciamento disso bem detalhado para saber se você está gastando o que você falou que ia gastar, se você está atendendo as expectativas do cliente ou não. Então eu comecei lá em julho e estou terminando agora. E aprendi muito sobre conceitos do gerenciamento de projeto mais tradicional, né, que é o PMI, que tem o Project Management Institute, que define as regras do gerenciamento de projetos a nível mundial. Então, quando a gente fala de PMI, é o tradicionalzão assim no gerenciamento de projetos. E a gente tem abordagens mais modernas também de gerenciamento de projeto, que aí usam conceitos mais dessas empresas mais modernas que se chama metodologias ágeis, que é uma forma mais ágil de gerenciar projetos, né? Porque hoje o mundo está muito rápido, muito moderno, e as empresas estão tentando seguir isso, né? Então, isso que eu... O projeto ele começa como um sonho e termina como uma realidade, né? Isso aí. É mais ou menos esse encaixe aí. Começa como um slide e termina lá com o negócio funcionando. É mais ou menos isso. Meu querido, mas desde já que Deus abençoe grandemente sua participação aqui conosco, tá? E sucesso na sua carreira aí, tá? Galera, estude, procure estudar. Estudar não é pecado. Procure fazer um curso. Eu, desde menino, sempre fiz curso. Minha mãe falou, quando você fazer uma certa idade, 18 anos, você fazer uma faculdade. Então, procure estudar, invista em questão do conhecimento, que é show de bola. É tanto para a questão de você ajudar outras pessoas também. Não é só a questão financeira, mas conhecimento você compartilha com outras pessoas que não têm conhecimento, entendeu? Então, é show de bola. Mais uma vez, de coração, que Deus te abençoe grandemente, tá? E é mais ou menos isso. Querido, quer mandar um abraço para alguém aí, agradecer? Não, só mandar um abraço para a Vanessa, né? Ela que, a minha namorada, a gente está namorando quase 4 anos já, então a gente passa bastante tempo junto. Eu gostaria de agradecer ela. Que legal. Quer colocar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, só realmente mesmo, até essa que foi a sua forma de me chamar aqui, o que me chamou muita atenção, que é convencer as pessoas da importância do estudo, né? Eu vejo que eu mudei, eu continuo morando na mesma casa que eu sempre morei, mas a minha realidade de vida, assim, o meu olhar para o mundo, como eu enxergo o mundo, meu contexto social no país, assim, eu vejo que mudou muito. A sua maneira de ver o mundo se transforma através da educação. Então, eu diria para o pessoal, não pense 2 vezes. Se esforce, é difícil, é muito difícil, mas se esforce para sair da realidade que você está através da educação. Acho que não tem outro caminho. O palavrear, me lembro antes de me formar, depois que eu me formei. Seu palavrear muda na questão, entendeu? E educação, cara, é bom para você... Não é nem só a questão financeira, de você mudar a sua vida financeira, que é lógico, é um dos maiores objetivos, mas você lidar, você ter uma visão diferente do mundo, entendeu? Que nem ele fez pela pós. Eu sempre falei comigo, tem que fazer, não interessa se vai ser pago ou vai ser de graça, tem que correr atrás, entendeu? E, cara, é
demais, porque é renomeada, a FGV também é muito top, então não é fácil, mas também não é tipo assim, você tem que buscar, não vai cair do céu, você tem que se dedicar, pedir a Deus e correr atrás. A palavra-chave é correr atrás. Todos os dias ser insistente naquilo que você quer, no seu objetivo. E lembrando sempre, tenha conhecimento para ajudar as pessoas, não para querer usar de má fé. Entendeu? Então, sempre tente praticar o bem e quem você puder ajudar, porque, inclusive, na faculdade, ela até, em alguns momentos, prega a humildade ali. Você vê questão de você fazer questão social, arrecadar coisa de semáforo, que nós falamos, nossa, coisa que nós não entendemos, não sabe? Você fala, os caras fazem faculdade, pagam super caro, tá no semáforo, recolhendo dinheiro, comida. Então, já tá vendo aí uma certa noção como funciona a situação. Isso já é pregar o quê? Uma humildade da corrida da caminhada, daquilo que você vai atuar. Então, é mais ou menos isso. Show de bola? Deus abençoe, João. Deus te abençoe grandemente, sua namorada também, que Deus abençoe. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Eliezer Silva, engenheiro também, show de bola. Deus te abençoe, meu querido. Mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Mandar um abraço também para Edeilson Mendes, que mora no bairro Mauro Marcondes, Campinas, São Paulo. Deus te abençoe, meu amigo. Desde já um abraço a todos e fica com Deus.